E aí, bora embarcar numa viagem bem interessante para a gente entender como a gente sabe as coisas que sabe e, de quebra, descobrir como nasceu uma ciência inteirinha só para estudar a sociedade? Pois é, essa é uma daquelas perguntas que parecem simples. Mas, se a gente para pensar, o buraco é bem mais embaixo. Como é que o conhecimento chega até nós? Será que só existe um jeito de saber das coisas? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, todo mundo começa por aqui, pelo senso comum. Ele é aquele conhecimento prático, sabe, do dia a dia. É o que a gente aprende com a nossa família, com os amigos, na rua, vivendo. É o conhecimento que a gente usa para se virar na maior parte do tempo. Mas ó, o senso comum é só o começo da história. A humanidade foi desenvolvendo outras maneiras de explicar o mundo, e entender a diferença entre elas é fundamental. Vamos dar uma olhada em 4 grandes formas de conhecimento. Agora a gente entra num outro campo, o do conhecimento religioso. Aqui, a base de tudo não é a experiência prática, mas sim a fé. Esse conhecimento busca dar um sentido para a vida, para a morte, para os grandes mistérios, a partir da crença em algo sagrado, em algo divino. Já a filosofia usa uma ferramenta super poderosa, a razão. Ela não precisa da fé nem de experimentos. O lance aqui é usar a lógica, o pensamento crítico, fazer perguntas difíceis para tentar entender a essência das coisas, sabe? E, finalmente, a gente chega na ciência. O que faz a ciência ser? Bem, ciência é um método. O conhecimento científico precisa ter um caminho rigoroso, organizado e, o mais importante, ele tem que poder ser verificado. Ou seja, outras pessoas precisam poder testar e ver se aquilo faz sentido mesmo. Olha que legal essa tabela para a gente organizar as ideias. Fica tudo bem claro, né? O senso comum serve para resolver o nosso dia a dia. O religioso, baseado na fé, busca dar um sentido maior para a vida. O filosófico usa a razão para ir na raiz das coisas. E o científico usa um método para explicar o mundo de um jeito sistemático que pode ser testado. 4 jeitos bem diferentes de conhecer. Certo. Mas como é que a gente sai dessas discussões e chega numa ciência da sociedade? Para isso acontecer, foi preciso uma verdadeira reviravolta, uma revolução no jeito de pensar. O mundo teve que mudar muito para que a sociedade virasse um objeto de estudo. E a grande virada de chave foi essa. As pessoas começaram a sacar que a organização da sociedade, as leis, os costumes, nada disso era uma ordem divina que não podia ser mudada. Não, era tudo uma criação humana. E se foi criado por gente, podia ser transformado por gente também. Isso mudou tudo. E essa mentalidade nova não surgiu do nada. Ela foi o resultado de 3 baitas revoluções que sacudiram a Europa. O Iluminismo, que colocou a razão e a ciência lá no topo. A Revolução Francesa, que mostrou na prática que era possível derrubar um rei e criar uma sociedade nova. E, correndo por fora, a Revolução Industrial, que virou a vida nas cidades de cabeça para baixo, criando um monte de problemas sociais novos que ninguém sabia explicar. É nesse caldeirão de mudanças que surge uma corrente de pensamento chamada positivismo. A ideia principal era que a ciência era o único caminho para o progresso da humanidade. Auguste Comte, um dos pais da sociologia, resumiu bem a ideia nesse lema. A gente precisava usar a ciência para colocar a sociedade em ordem e, assim, garantir o progresso. Pronto, o palco estava montado. Com essa nova mentalidade científica pela primeira vez na história, o ser humano decidiu virar o telescópio para dentro, para estudar a si mesmo e a vida em grupo. E foi aí que nasceu oficialmente um campo de estudo novinho em folha: as ciências sociais, com essa missão gigantesca de entender a vida em comunidade de um jeito científico. Dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem algumas áreas principais. A sociologia, por exemplo, está interessada em olhar para as grandes estruturas: a família, a escola, o Estado, e como as nossas relações sociais acontecem dentro delas. E a antropologia é tipo a viajante do grupo. Ela vai mergulhar a fundo na cultura, nos costumes, nas crenças, nos rituais, para entender a incrível diversidade de jeitos de ser humano que existem no mundo. E fechando esse trio tem a ciência política. O foco dela é o poder. Quem manda, como os governos funcionam, como as decisões que afetam todo mundo são tomadas. Ela estuda o jogo político, basicamente. Ok, mas no fim das contas, o que a gente ganha estudando tudo isso? Bom, as ciências sociais nos dão uma espécie de superpoder. E esse superpoder é aprender a estranhar o que parece totalmente normal. O nome técnico para esse superpoder é desnaturalização. E o que isso significa? É a gente conseguir olhar para uma coisa que todo mundo acha que é natural, que sempre foi assim, e perceber, opa, peraí,
Isso não é da natureza. Isso foi criado pelas pessoas, em algum momento da história. E se foi criado, quer dizer que pode ser diferente. E como isso funciona na prática? É um processo de 4 passos. Primeiro, a gente observa alguma coisa comum do dia a dia. Depois, a gente transforma aquilo numa pergunta, a gente problematiza. O terceiro passo é o pulo do gato, estranhar, questionar o que parece óbvio. E por fim, a gente investiga para entender como aquilo foi construído ao longo do tempo. E para a gente fechar, fica aqui essa provocação. Parem e pensem um pouco. O que na vida ao nosso redor parece supernatural, como se não pudesse ser de outro jeito? Será que, usando esse olhar que a gente acabou de aprender, a gente não descobre que isso é, na verdade, uma construção social? Essa é a grande aventura que as ciências sociais propõem.